graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós iniciamos no Evangelho de João, o apóstolo João, e no capítulo 1, versículo 1, diz assim: No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Existem algumas versões que, no lugar da palavra, vem escrito verbo. Eu gosto da expressão como verbo, porque verbo é a palavra em ação, é a palavra com movimento, com atitude, e isso expressa muito bem essa pessoa que nós estamos conhecendo aqui nesses primeiros versículos. Essa pessoa que era Deus e que estava com Deus desde o início. Não existe outro a não ser Jesus Cristo. E lendo de novo esse texto, nós podemos colocar da seguinte maneira: no começo, Jesus, que é a palavra, que é o verbo, já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. Desde o princípio, lá na fundação do mundo, a palavra estava com Deus. Por meio de Jesus, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem Jesus. Jesus era a fonte da vida e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Se nós vamos lá em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos ali esse verbo em ação. Esse verbo como haja, exista. Era dada uma ordem. A palavra em ação era haja luz, exista luz, haja divisão entre as águas, haja grandes luminares, haja árvores frutíferas e que dê sementes, e todo ali o primeiro capítulo de Gênesis até os versículos da criação, nós vemos esse verbo em ação. E esse verbo é Jesus, ali na criação, no poder da criação. Não como muitos imaginam, um Jesus que se fez carne e passou a existir quando ele nasceu. Não. Jesus é eterno. Nós acabamos de ver isso aqui. Ele já existia antes da fundação do mundo. Ele estava com Deus e ele era Deus. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, diz assim: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus. E também escrevendo aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas. Eu quero essas palavras aqui deste versículo. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas.
Em Colossenses nós vemos o poder da palavra, o poder de Jesus criando todas as coisas. Aqui em Hebreus nós temos uma outra afirmação maravilhosa para nós. Jesus, com o poder da sua palavra, sustenta todas as coisas. Nós podemos imaginar a fragilidade que somos, a fragilidade que é o planeta Terra e o universo. O quão suscetível está o planeta Terra, a natureza, ao universo e tudo o que o rodeia. E nós aqui vemos Jesus sustentando a sua criação, não permitindo que esse planeta seja destruído, não permitindo que nada atinja o planeta que nós moramos, né? Então isso é maravilhoso. E no versículo 6 diz assim: houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Então aqui nós vemos que João o Batista, aquele que veio para batizar, que veio com um chamado específico, ele nasceu para isso, para falar da luz, para vir à frente de Jesus e falar da luz. Aqui afirma, ele não era a luz, ele veio para dar testemunho, para testificar da luz. E no verso 10 diz: a palavra Jesus estava no mundo, e por meio dele Deus fez o mundo, mas o mundo não conheceu Jesus. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. E o versículo 12, muito importante, diz assim: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. A gente ouve algumas pessoas dizerem assim: todos são filhos de Deus. Então nós precisamos de compreender isso a partir da palavra de Deus, no versículo 12, que diz: Deus dá poder para se tornar filho àquele que crê em Jesus Cristo e àquele que o recebe. Veja que são duas condições importantes. Primeiro, que não tem como receber se não crer, mas tem como crer e não receber. Porque até mesmo o diabo crê em Jesus, ele acredita. Como muitos pelo mundo afora acreditam na história de Jesus. Acredita que Jesus nasceu, que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou, mas eles não o recebem. Então, se não receber aquele que eles dizem crer, não tem como receber o poder de Deus para se tornar filho de Deus. Lembrando que somente filhos, somente quem crê em Jesus, somente quem o aceita, tem o direito à eternidade com Deus, à eternidade com Jesus no paraíso, uma vida eterna nos céus. Em contrapartida, nós podemos dizer que aquele que crê, mas não recebe Jesus, ou que não crê, ele já está condenado. O fim deste é no inferno. Então a palavra para nós aqui, através do apóstolo João: creia em Jesus, receba Jesus, e vocês e eu teremos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E no versículo 15 diz assim:
João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Então João aqui, cheio do Espírito Santo, ele já sabia que Jesus já existia muito antes dele, que mesmo ele sendo mais velho que Jesus, 6 meses, ele afirma, ele já existia, desde o início ele já existia. Então João, ele veio para pregar o evangelho do arrependimento, para batizar as pessoas nas águas e para testificar da luz e para dizer que Jesus é eterno, que ele é Deus, que ele estava com Deus desde o princípio. E no verso 19 tem a seguinte situação: os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Mas João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem você é? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, eu não sou, respondeu ele. Aí eles disseram a João: então nos responda, para que possamos levar a resposta àqueles que nos enviaram. João respondeu citando o profeta Isaías: eu, João o Batista, sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Veja só essa palavra que João traz aqui. Ele diz: eu sou aquele que veio na frente de Jesus, do Messias, para preparar o caminho para ele, para tornar um terreno mais fértil para quando ele chegar. João está dizendo aqui: eu vim pregar o evangelho do arrependimento, o batismo nas águas. E João fez isso muito bem e deu a vida por isso. Ele morreu, foi decapitado, porque ele pregava o arrependimento, ele pregava aos pecadores, e não importava se eram reis como Herodes e Herodias, não importavam se eram fariseus, se eram de alguma seita importante, ele sempre gritava, ele sempre falava: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E ele continua falando assim: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, quem estamos esperando? Por que é que você batiza? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém, e esse alguém que vocês não conhecem. Ele veio depois de mim. E ele não batizará com água somente. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu, João, não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Precisamos de muitos Joões. Precisamos de muitos. Precisamos de ser João. Precisamos de ter essa ousadia, essa intrepidez, porque João veio na primeira vinda de Jesus, mas nós estamos vivendo a segunda vinda de Jesus, estamos na expectativa da segunda vinda de Jesus. Não tem tempo mais para ficar continuando em pecado. Precisamos de uma vida santa, de uma vida separada para o Senhor como verdadeiros filhos de Deus. E precisamos ter essa ousadia e não sermos agentes secretos. E pregarmos ao mundo, às pessoas, que Jesus está voltando. Que ele agora não vem mais como um cordeiro para ser morto. Ele vem agora como o rei que ele é. Ele vem agora glorioso. Ele vem para ser juiz, para fazer justiça. Nós precisamos ter essa voz de João.
e fazer essa obra e pregar a nossos familiares e falar ao mundo que Jesus está voltando. Essa é a palavra que João traz para nós aqui neste capítulo. Que possamos compreender que Jesus é o verbo em ação, que Jesus é Deus e que ele estava com Deus desde o início. Que ele é a luz dos homens e que nenhuma trevas foi possível, nem será possível, conseguirá apagar a luz de Jesus. Fique com essa palavra, né? Que Deus te abençoe, medite nela, em nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós iniciamos no Evangelho de João.